Já parou para pensar como a humanidade começou a entender o mundo ao nosso redor? Por que as coisas caem? O que são as estrelas? Essas perguntas são a semente de uma das áreas mais fascinantes do conhecimento, a física. E hoje vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como ela nasceu. A física é, em essência, a ciência fundamental da natureza. Mas ela nem sempre teve esse nome. Antes da grande revolução científica, lá entre os séculos XVI e XVIII, se você quisesse estudar o universo, você estudaria a ciência da natureza. Era um campo bem amplo, que misturava um pouco de tudo. Voltando ainda mais no tempo, lá na antiguidade, com os grandes pensadores gregos, o que existia era a filosofia natural. A grande sacada deles foi tentar explicar os fenômenos usando a razão, a lógica, e deixando de lado as explicações baseadas apenas em mitos e deuses. Eles foram os pioneiros em buscar respostas racionais para os mistérios do universo, observando o céu, a matéria, o movimento, tudo com o poder da mente. Mas a coisa toda mudou de figura na era moderna. A curiosidade continuava a mesma, mas as ferramentas se tornaram muito mais poderosas. Foi aí que gênios como Galileu, Newton e tantos outros entraram em cena, trazendo algo revolucionário: a união entre a matemática e a experimentação. Não bastava mais apenas pensar sobre um problema. Era preciso criar um experimento, medir, calcular e provar. Essa nova abordagem, que combinava teorias matemáticas com testes práticos, deu origem ao que hoje conhecemos como método científico. E foi esse método que transformou a antiga filosofia natural na física moderna que conhecemos atualmente. Desde o celular na sua mão até as espaçonaves que exploram outros planetas, tudo isso é fruto dessa longa e incrível jornada da física. Atualmente, a física é compreendida como a ciência que busca explicar os fenômenos relacionados à estrutura da matéria em diferentes escalas, do microscópico ao macroscópico. Também se dedica ao estudo das interações entre os constituintes da matéria e das energias envolvidas nesses processos. Assim como as demais ciências, a física lida essencialmente com fenômenos, uma sequência de eventos observáveis no mundo natural. Esses fenômenos, em geral, são mensuráveis, repetíveis e passíveis de experimentação. O conhecimento humano sobre a natureza só pôde avançar porque esta apresenta padrões, e a observação constante permitiu compreender como eles funcionam. Com isso, foi possível avaliar, analisar, interpretar e, em muitos casos, reproduzir tais padrões. Para os povos antigos, esse processo ocorria de maneira mais direta. Um exemplo clássico é a observação das fases da Lua ao longo dos séculos. Com o tempo, entretanto, à medida que o conhecimento se refinava, tornou-se indispensável o uso de ferramentas para ampliar as possibilidades de observação e medição. Galileu, por exemplo, só pôde descobrir as luas de Júpiter graças ao uso do telescópio. De forma semelhante, muitas descobertas posteriores só foram possíveis porque os instrumentos de medição se tornaram cada vez mais precisos, permitindo ao ser humano enxergar além dos limites dos 5 sentidos. Esse avanço trouxe também a necessidade de padronizar processos e equipamentos, o que ampliou significativamente o conhecimento científico. Tamanha é a importância desses processos que os livros didáticos de cursos introdutórios de física, geralmente chamados de Física 1, começam abordando justamente medições e comparações. Por isso, antes de entrarmos diretamente nas medições e nas unidades, vale a pena olhar para a física de forma mais ampla e entender como ela se diversificou ao longo do tempo. A partir da Revolução Científica, ela se consolidou como uma ciência independente e, desde então, se ramificou em diversas áreas. Hoje, falamos em mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, óptica, física nuclear, astrofísica, física de partículas, entre tantas outras. Cada uma dessas áreas procura explicar aspectos diferentes da natureza, em escalas variadas, mas todas compartilham a mesma base: o desejo de compreender as leis que regem o universo. E para descrever essas leis, a física se apoia em uma linguagem própria: a matemática. Não é exagero dizer que sem ela seria impossível expressar com precisão os fenômenos físicos. A matemática permite transformar observações em relações quantitativas, prever resultados e construir modelos que podem ser testados na prática. Uma lei física escrita em forma de equação não é apenas uma fórmula abstrata. É a síntese de observações, experimentos e raciocínios que revelam um padrão na natureza. Outro aspecto importante é perceber que a física se divide entre 2 grandes modos de atuação:
o teórico e o experimental. A física teórica constrói modelos e equações que buscam explicar os fenômenos, muitas vezes antecipando descobertas que só mais tarde serão confirmadas. Já a física experimental é responsável por verificar, medir e testar essas ideias, desenvolvendo métodos e instrumentos cada vez mais precisos. Um exemplo clássico dessa parceria é a previsão das ondas gravitacionais por Albert Einstein em 1916, um feito puramente teórico que só pôde ser confirmado experimentalmente 100 anos depois, em 2016, pelo Observatório LIGO. Essa dança entre teoria e experimento é o motor que impulsiona o avanço científico, onde um alimenta e desafia o outro continuamente. A física, contudo, não existe em um vácuo. Ela está profundamente interligada com outras disciplinas, formando uma teia de conhecimento. Sua relação com a química é fundamental, pois os princípios da mecânica quântica e do eletromagnetismo explicam as ligações químicas e as propriedades da matéria. Na biologia, a biofísica aplica as leis da mecânica e da termodinâmica para entender processos vitais, como a circulação sanguínea ou a transmissão de impulsos nervosos. Na engenharia, a aplicação dos princípios físicos é a base para a construção de pontes, o desenvolvimento de circuitos eletrônicos e a criação de novas tecnologias. Até mesmo nas geociências, a física é essencial para modelar o clima, entender a dinâmica das placas tectônicas e explorar o interior do nosso planeta. Essa interdisciplinaridade mostra que a física é uma ciência fundamental, cujos princípios sustentam grande parte do conhecimento científico e tecnológico que possuímos. Para organizar todo esse conhecimento, a física pode ser compreendida através de 3 grandes domínios, que descrevem a natureza em escalas e condições muito diferentes. O primeiro é o domínio clássico, regido pelas leis de Newton e Maxwell. É a física do nosso dia a dia, o movimento de um carro, a trajetória de uma bola, as ondas de rádio. Ela funciona perfeitamente para objetos de tamanho macroscópico que se movem a velocidades muito menores que a da luz. O segundo é o domínio relativístico, inaugurado por Einstein. Ele se divide na relatividade restrita, que lida com objetos se movendo a velocidades próximas à da luz, e na relatividade geral, que descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo. Esse domínio é crucial para entender fenômenos como o funcionamento do GPS, a energia liberada por estrelas ou a existência de buracos negros. Por fim, temos o domínio quântico, que governa o universo em sua escala mais fundamental, a dos átomos e das partículas subatômicas. É um mundo de probabilidades e incertezas descrito pela mecânica quântica. É graças a ela que compreendemos o funcionamento de lasers, transistores e da computação quântica. Esses 3 domínios, embora pareçam separados, representam diferentes facetas da mesma realidade. E um dos maiores desafios da física hoje é unificá-los em uma única teoria de tudo. Mas afinal, por que estudar física? E por que agora, neste exato momento da história? Estudar física é, em sua essência, treinar a nossa capacidade de resolver problemas. É aprender a observar o mundo, identificar padrões, formular hipóteses e testá-las de maneira rigorosa. Essa habilidade é valiosa em qualquer área da vida. Além disso, vivemos em uma era definida pela tecnologia, onde debates sobre energia nuclear, inteligência artificial e mudanças climáticas exigem uma compreensão básica dos princípios físicos que os governam. Compreender a física é ter as ferramentas para participar dessas conversas de forma informada e crítica. Hoje, mais do que nunca, a física não é apenas para cientistas, mas para cidadãos que desejam navegar e moldar o futuro complexo que se desenha à nossa frente. Com essa visão panorâmica do que é a física, de suas divisões e de sua importância, estamos mais preparados para dar o próximo passo. Para construir esse edifício de conhecimento, precisamos de uma base sólida, de ferramentas precisas para quantificar o mundo. E a ferramenta mais fundamental de todas é a medição. No próximo vídeo, vamos mergulhar exatamente nisso. Como medimos as coisas, quais são as unidades padrão e por que a precisão é tão crucial para o avanço da ciência. E aí, curtiu essa viagem pela história da ciência? Se você gosta de entender como o mundo funciona, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!